Neste mês, a Rússia sofreu um de seus maiores golpes desde o início da guerra na Ucrânia. Mas não foi causado por tanques, mísseis ou artilharia, e sim por uma força tão coordenada e destrutiva quanto burocratas armados com planilhas e advogados marítimos com ordens de sanção. Reino Unido e União Europeia lançaram mais um ataque econômico coordenado contra a chamada Frota Sombria da Rússia. A frota fantasma de petroleiros antigos tornou-se o salva-vidas financeiro da Rússia e de Vladimir Putin. Esta é a guerra moderna em seu auge. Enfraquece grandes exércitos sem tiros, apenas com guerra econômica. Isso promete causar danos, tanto a curto quanto a longo prazo, à capacidade da Rússia de travar a guerra na Ucrânia. Fique atento para saber o impacto da brigada burocrática na frota fantasma de guerra da Rússia e entender o motivo. Esse é o objetivo da Europa para acabar com a guerra. A chamada ofensiva começou em 18 de julho, quando a União Europeia lançou o que só pode ser descrito como uma bomba de sanções. O 18º pacote de sanções da União Europeia ampliou a lista de petroleiros fantasmas russos. Ele reescreveu fundamentalmente as regras do jogo. Pela primeira vez, a Europa estabeleceu um teto dinâmico para o preço do petróleo. Isso significa que o preço do petróleo em toda a Europa se ajustaria às condições do mercado. Segundo relatórios preliminares, o preço cairia de $60 para $4.760 por barril em 3 de setembro. Uma das maiores quedas de preço recentes, que merece discussão futura. Notavelmente, a queda de preço se aplica apenas ao petróleo vindo da Rússia e a terceiros que adquirem seu petróleo da Rússia. Noruega, Canadá e Estados Unidos da América, grandes exportadores, foram excluídos dessas medidas, mostrando que o alvo é a economia russa. Mas o verdadeiro choque veio 3 dias depois. Em 21 de julho, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, anunciou o maior pacote de sanções marítimas da história britânica. O alvo foram 2 empresas e 135 petroleiros que transportaram milhões em petróleo russo desde o início de 2024. Não foi uma escolha aleatória. A inteligência britânica identificou essas embarcações com sistemas avançados de rastreamento, capazes de detectar evasão de sanções, mesmo com as tentativas russas de operar ocultamente. Mas são as entidades-alvo que realmente indicam como o Reino Unido está tentando conter a economia da Rússia de fora para dentro. A Intershipping Services Limited Liability Company, que registra navios da Frota Sombra com bandeiras do Gabão, ficou isolada do sistema financeiro ocidental. A Intershipping facilitou até $10 bilhões anuais no transporte de mercadorias russas. A Letasco Middle East Dubai Multi-Commodity Center, subsidiária da Lukoil em Dubai, também perdeu acesso aos serviços marítimos essenciais para suas operações de transporte de petróleo. A Lukoil é a 3ª maior empresa russa. As 2 maiores empresas de energia atuavam em mais de 30 países antes da guerra na Ucrânia. Hoje, são cerca de 14 países. As sanções impediram a Rússia de manter subsidiárias de energia no exterior e fornecê-las com petróleo ou produtos refinados. O que torna isso particularmente devastador é o momento em que está acontecendo. Essas sanções coincidem com o pico das exportações russas de combustíveis de inverno para a Ásia. De acordo com algumas estimativas, 444 navios são afetados pelas sanções, incluindo 135 navios pertencentes às 2 empresas. As sanções vão obrigá-los a tomar rotas muito mais longas ou até mesmo a ficarem impossibilitados de realizar operações regulares. Para entender o impacto das sanções de julho de 2025, é essencial saber como a Rússia construiu e opera sua frota fantasma. Essa frota logo virou um dos sistemas de evasão de sanções mais sofisticados, explorando brechas do direito marítimo internacional. A frota fantasma da Rússia foi criada praticamente ao mesmo tempo em que a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022, já que as sanções ocidentais começaram a atingir suas exportações de petróleo quase imediatamente. Com risco de colapso econômico, Moscou buscava manter seu petróleo fluindo para mercados dispostos a pagar. A solução foi se esconder usando a complexidade do transporte marítimo internacional. A Rússia começou com sua marinha mercante existente, uma das maiores do mundo, com mais de 976 navios de carga geral e 387 petroleiros dedicados. Mas nem todas essas embarcações eram adequadas para operações clandestinas.
O petroleiro ideal para a frota clandestina deveria ser velho o bastante para se confundir com navios antigos da frota mundial, mas jovem o suficiente para realmente completar longas viagens dos vários portos da Rússia ou dos de suas subsidiárias e parceiros até a Ásia. Assim, a maioria dos navios tem entre 15 e 25 anos, já mudou de dono várias vezes, mas ainda não está velha o bastante para quebrar durante a viagem. Depois veio o subterfúgio. Usando bandeiras de conveniência, a Rússia registra esses navios sob as bandeiras de países com pouca fiscalização e estruturas regulatórias fracas. O Gabão virou favorito ao registrar navios sem questionamentos, levando uma empresa gabonesa a ser alvo de sanções. Petroleiro russo será rebatizado sob bandeira do Gabão. Geralmente, até recebe um novo nome africano e documentos falsos que dificultam rastrear sua real propriedade. Em seguida, a Frota das Sombras, especializada em se ocultar. As embarcações costumam desligar o sistema de identificação automática. Sistema de identificação automática, equivalente marítimo a desativar o sistema de posicionamento global. Elas permanecem no escuro por dias ou semanas, dificultando o rastreamento das autoridades por satélite. Quando reaparecem, geralmente em águas internacionais, costumam exibir o sistema de identificação automática para atracar e transferir carga entre navios. O petróleo é transferido de um navio para outro no oceano nessas operações. Navio fantasma com outra bandeira, ocultando a origem da carga. Então, basicamente, um petroleiro russo encontra outro navio em águas com mínima supervisão internacional e transfere sua carga para um navio fantasma. De repente, o petróleo russo passa a ser gabonês ou maltês, com outra documentação. O seguro também é sofisticado. Sem cobertura de seguradoras ocidentais para atividades que burlam sanções, operadores da frota sombra recorrem às seguradoras russas ou de países como Cazaquistão e Quirguistão. Duas nações sem litoral, que rapidamente viraram grandes seguradoras marítimas. A cobertura é mínima e geralmente inútil, mas gera papelada para as autoridades portuárias. Em meados de 2025, as empresas de inteligência marítima, Vortex e Windward, estimam que a Rússia possui cerca de 1.100 navios fantasmas no total. Cerca de 200 estão envolvidos na evasão de sanções e 900 fazem parte da frota cinza suspeita de violações ocasionais. Isso representa aproximadamente 17% dos embarques globais de petróleo. Se você precisa conduzir 17% do comércio global de forma ilegal, isso mostra o quanto você depende disso. Vamos analisar como esse comércio gera receita para a Rússia. As receitas de petróleo e gás já representaram de 30% a 50% da renda federal da Rússia, gerando mais de 100 bilhões de dólares americanos anuais. Nos anos bons, quando as sanções ocidentais surgiram em 2023, essas receitas caíram mais de 40%. A Frota das Sombras foi a solução de Putin e funcionou surpreendentemente bem, talvez até demais. Em 2024, a Frota das Sombras gerou cerca de 94 bilhões de dólares extras, superando o que a Rússia teria obtido se seguisse as sanções. Esse valor equivale a 15% do orçamento militar russo antes da guerra, suficiente para financiar meses do conflito na Ucrânia. Isso garantiu fluxo de caixa à Rússia, evitando colapso econômico imediato e permitindo financiar suas operações militares. Mas a Frota das Sombras tem custos ocultos que agora aparecem. Enviar petróleo russo à Ásia, em vez da Europa, aumenta o custo de transporte em 10 a 15 dólares por barril. Compradores asiáticos exigem desconto no petróleo russo Urals, devido aos custos de transporte e risco de sanções. Além disso, o transporte dos portos russos para a Índia leva aproximadamente um mês, em comparação com apenas alguns dias até vários dias para destinos europeus. Essas ineficiências imobilizam capital e reduzem rapidamente a eficiência. A Rússia exporta cerca de 5 milhões de barris por dia. Então, cada dólar extra no custo por barril reduz a receita diária em 5 milhões de dólares. Os custos operacionais da Frota Sombra, seguros, rotas mais longas, manutenção mais cara e a necessidade de operar embarcações mais antigas e menos eficientes também podem se acumular rapidamente para o consumidor. O orçamento federal da Rússia para 2025 mostra a crescente pressão econômica sobre o regime de Putin. Os gastos militares consomem cerca de um terço do orçamento federal, aproximadamente 142 bilhões de dólares.
Defesa, segurança nacional e aplicação da lei somam mais de 40% das despesas federais, com 1/3 desse valor classificado como ultra-secreto e fora dos registros públicos. Esse gasto militar é inédito, não visto entre grandes países desde a Segunda Guerra Mundial. O foco militar e energético sufoca outros setores. Investimentos em infraestrutura colapsaram fora da defesa. Educação e saúde sofrem cortes orçamentários graves, e a dependência desses setores elimina empregos em outras áreas. A taxa de desemprego da Rússia caiu para 2,3%, o menor nível desde 1991. No papel parece bom, mas na prática mostra que as empresas têm muita dificuldade para contratar e reter pessoal, pois disputam um grupo cada vez menor de candidatos. A Rússia segue recrutando para as Forças Armadas e famílias de classe média estão imigrando. Essas circunstâncias só serão agravadas pelo preço mais baixo do petróleo bruto que a União Europeia exige como parte das sanções de julho de 2025. Quando os preços do petróleo na Europa caírem cerca de 20% em setembro, a Rússia não terá muitas opções restantes. Ela pode reduzir operações de frota sombra de curta distância na Europa e arredores. Por receber menos lucro, ela pode ampliar o comércio com Índia ou China. Mas essas rotas têm custos extras já citados. Além disso, se a Rússia acabar direcionando ainda mais seus recursos energéticos para a China e a Índia, esses dois países podem exigir preços ainda mais favoráveis, simplesmente porque eles têm a vantagem nas negociações. Afinal, com a União Europeia buscando cada vez mais se desvincular do petróleo e gás russos, o que finalmente removeria as frotas clandestinas de operação dentro de seus próprios países, a Rússia realmente não terá muitos bons destinos de exportação restantes. Os poucos países que ela pode alcançar sem comércio marítimo significativo, como os do leste europeu, têm uma alternativa. Através do oleoduto Baku-Tbilisi-Sien, que começa em Baku, no Azerbaijão, atravessa a Geórgia e termina no porto de Sien, na Turquia. O exército ucraniano tem atacado refinarias e oleodutos russos próximos às fronteiras e até o Cáucaso, degradando ainda mais sua capacidade de transportar petróleo e gás por terra, em vez de via marítima. E se as sanções realmente conseguirem impedir que 444 embarcações comercializem completamente, a Rússia enfrentará uma crise logística justamente quando a demanda por exportações de energia atinge o pico. A frota sombra terá que lidar com mais volume usando embarcações antigas e menos confiáveis, agora sob maior escrutínio de agências ocidentais. O teto dinâmico de preços pode ser devastador por reagir e ir a tentativas de evasão da Rússia. Quando a Rússia cobra acima do mercado por arranjos complexos, o teto ajusta-se para baixo, pressionando outros mercados a seguir. Isso gera uma espiral de queda de preços, tornando o petróleo russo menos competitivo e levando Moscou a aceitar descontos maiores, reduzindo sua receita. A China terá papel importante no aumento dos custos da Rússia, além de poder exigir descontos. Pequim não aderiu às sanções ocidentais, mas bancos chineses evitam transações russas por medo de sanções secundárias. No final de 2024, estima-se que 98% dos bancos chineses recusaram pagamentos diretos em yuan da Rússia, obrigando comerciantes russos a usar métodos de pagamento alternativos e caros, elevando os custos por transação. Lembre-se, este é o 18º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. Cada restrição adicional força as operações da frota sombra a recorrerem a alternativas mais complexas e caras, que aumentam os custos e os riscos. Se a guerra e as sanções continuarem, as operações da frota sombra podem se tornar economicamente inviáveis para todas as exportações de petróleo russas, exceto as mais críticas. As sanções à frota sombra podem causar mudanças sistêmicas que alteram a posição estratégica da Rússia no final da década, indo além do comércio marítimo. O maior impacto a longo prazo pode ser o isolamento crescente da Rússia dos sistemas marítimos globais. A frota sombra depende de navios velhos, seguros duvidosos e subterfúgios, tornando-se cada vez mais incompatível com o transporte marítimo legítimo. Com o avanço dos mecanismos de fiscalização, a Rússia pode ser cada vez mais excluída das redes marítimas globais. Além disso, essa dependência de navios antigos significa que a Rússia não tem muita necessidade de navios novos. Em 2023, o Banco Estatal assumiu o controle da Corporação Unida de Construção Naval.
Corporação Unida de Construção Naval, que tinha 40 estaleiros e 95 mil funcionários. A Corporação Unida de Construção Naval não cumpriu projetos por sanções que impediram a importação de peças essenciais. O governo russo está simplesmente colocando uma pressão financeira significativa sobre os projetos, tanto militares quanto de outras áreas, forçando muitos fornecedores a absorverem os prejuízos ou perderem um de seus maiores clientes. Se a Rússia perder a legitimidade para negociar no exterior, então, a produção de petroleiros pode cair por falta de demanda, forçando estaleiros a depender de contratos militares menos lucrativos. Mesmo que as novas sanções imponham apenas leve pressão. O efeito cumulativo de anos de sanções, aliado à estagnação econômica de vários anos ou discrepâncias, pode levar ao colapso da capacidade da Rússia de realizar qualquer tipo de comércio. As vulnerabilidades da frota fantasma ficam cada vez mais evidentes com o tempo. Com o envelhecimento dos navios, o seguro fica mais difícil, a fiscalização melhora e o sistema russo se torna mais caro e menos confiável. E então tem a inteligência artificial avançada. Sistemas de inteligência artificial monitoram padrões de navegação globais em tempo real e usam algoritmos para identificar comportamentos anômalos que indicam evasão de sanções. A Operação Nordic Warden do Reino Unido é possivelmente o marco que originou essa onda de sanções. A operação usa inteligência artificial para monitorar 22 áreas no Canal da Mancha, Mar do Norte, Kattegat e Mar Báltico, com imagens de satélite, dados, sistema de identificação automática, assinaturas térmicas e análises preditivas. A Windward Maritime Inteligência Artificial, uma das líderes em detecção, rastreia mais de 1.100 embarcações da Frota Sombria, usando imagens de satélite, registros portuários e bancos de dados de seguros para identificar padrões das operações da Frota Sombra. O sistema identifica embarcações mesmo quando elas desativam os transponders. Sistema de identificação automática, utilizando assinaturas térmicas e padrões de esteira, comparando-os com bancos de dados de embarcações conhecidas. Essas tecnologias de detecção lideram a corrida tecnológica por diversos motivos. Primeiro, a cobertura por satélite se tornou praticamente comum, com vários sistemas de satélites comerciais e governamentais fornecendo cobertura sobreposta das rotas marítimas globais. Além disso, o processamento de dados evoluiu tanto que inteligência artificial analisa grandes volumes quase em tempo real, ajudando analistas a identificar atividades de navios fantasma com mais precisão. Em terceiro lugar, a vigilância financeira adiciona mais uma camada de pontos de verificação. Quando uma embarcação afirma estar transportando petróleo da Malásia, mas os registros financeiros mostram pagamentos de entidades russas. Sistemas de inteligência artificial podem sinalizar a discrepância automaticamente. O cruzamento de dados torna rotas e padrões feitos para enganar humanos menos eficazes contra a inteligência artificial. As contramedidas russas estão cada vez mais desesperadas. Algumas embarcações agora carregam vários transponders, que eles ativam e desativam para criar assinaturas eletrônicas falsas. Alguns utilizam falsificação de sistema de posicionamento global para enviar localizações falsas. Operações sofisticadas coordenam várias embarcações que trocam identidades eletrônicas no mar. Essas contramedidas frequentemente geram novas oportunidades de detecção. Falsificação de sistema de posicionamento global pode ser detectada ao comparar sistemas de satélite e buscar inconsistências. Usar vários transponders gera impressões digitais eletrônicas que podem ser mais fáceis de rastrear do que usar apenas um transponder. A tendência tecnológica favorece a detecção em vez do engano, como vimos no campo de batalha na Ucrânia. Isso sugere que as operações da Frota Sombra vão se tornar progressivamente mais difíceis e caras de manter à medida que a tecnologia de fiscalização continua avançando. E a Europa decide aumentar a pressão sobre a Rússia ao máximo. Claro, uma única onda de sanções não fará muita diferença, a menos que seja apoiada pela comunidade internacional. Felizmente para a União Europeia, ela já é uma comunidade multinacional com recursos extensos, boa vontade e opções para coordenação entre países. Por exemplo, a Força-Tarefa REPO coordena ações entre os Estados Unidos da América, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Japão e Austrália, com unidades de inteligência financeira compartilhando capacidades de detecção de evasão de sanções entre fronteiras. Os países anunciaram em março uma força-tarefa da Frota Fantasma para ampliar a detecção de navios.
A inteligência britânica, ao identificar um novo operador da Frota Fantasma em Dubai, compartilha a informação com agências da União Europeia, Tesouro dos Estados Unidos da América e parceiros do G7. Sanções coordenadas podem atingir toda a rede em poucas semanas, não apenas empresas isoladas. A cooperação no monitoramento financeiro permite à Europa acesso inédito às ações secretas da Rússia com sua Frota Fantasma. Da mesma forma, a iniciativa Nórdico-Báltico 8+ atua em uma base regional para fornecer cooperação regional. Atualmente, 8 países protegem infraestruturas submarinas críticas, evitando sabotagens em oleodutos e cabos de dados. À medida que essa coordenação se aprofunda, torna-se progressivamente mais difícil para a Rússia encontrar brechas na rede de fiscalização. Isso só será natural conforme a Rússia ficar mais isolada geopoliticamente. Países menores, que representam um percentual de apenas um dígito das exportações russas, têm mais probabilidade de seguir o exemplo da Europa na implementação de sanções, buscar fornecedores alternativos de produtos energéticos. Essas medidas devem ser ampliadas até 2026, após pleno efeito no outono de 2025. Elas poderiam enfraquecer a base econômica que permite à Rússia sustentar seu esforço de guerra, mais parecido com uma guerra de atrito do que uma invasão. Agora, a questão não é se as sanções funcionarão, mas se agirão rápido o bastante para encerrar a guerra, antes que o colapso econômico da Rússia leve a respostas mais desesperadas do regime de Putin. Obrigado por assistir. Quer saber mais sobre a economia da Rússia na guerra? Veja este vídeo! Para acompanhar a guerra na Ucrânia e geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.